Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim falar com vocês sobre as palavras homógrafas. As palavras homógrafas são aquelas que têm a mesma grafia e o mesmo som, ou seja, elas são escritas da mesma forma e são pronunciadas também da mesma forma. Por exemplo, a palavra manga. Tem a manga da camiseta, da blusa e tem a manga de comer, a fruta. Aposto que vocês nunca confundiram as duas, ou já? Eu imagino que não, porque de acordo com o contexto, você sabe se eu estou dizendo uma, se eu estou falando de uma ou se eu estou falando da outra, certo? Da mesma forma, você vai saber no inglês, porque as pessoas falam assim, nossa, mas como é que eu vou saber e tudo mais, e elas esquecem que no português nós também temos palavras que são iguais, tanto na pronúncia quanto na escrita, e que a gente tira de letra, a gente nem imagina, nem lembra, né, que elas têm dois significados ou três, por exemplo. A gente simplesmente, de acordo com o contexto, ela já vem aquela imagem pra gente do que é aquela palavra, né? Então, as palavras homógrafas são essas, que têm a mesma escrita e a mesma pronúncia, mas que no contexto a gente vai saber diferenciar. Por isso que eu sempre peço, não traduz, o mínimo que você puder traduzir, porque traduzindo ao pé da letra, fica difícil às vezes saber qual que é aquela palavra naquele contexto. Por isso que tem que entender o contexto em geral, tá bom? Bom, vou falar de algumas palavras para vocês. Por exemplo, o verbo to get. To get é um verbo assim, se você pegar no dicionário, eu sei que muitas de vocês, muitas pessoas, né, que estão vendo esse vídeo, nem são dessa época de dicionário, mas na minha época não tinha esses aplicativos, então a gente olhava no dicionário e era assustador quando a gente chegava no get. No meu dicionário mesmo tinha assim 2, 3 páginas de tradução daquela palavra, de significado do get. Então, para mim era super complicado saber o que estava querendo dizer na minha época de estudante. Então, o get é uma palavra homógrafa, né? Uma palavra que quer dizer várias coisas. Por exemplo, can também é outra palavrinha homógrafa. O to take, o verbo, né? O verbo to give. Então, são vários verbos que nós temos que tem essa particularidade. Eu vou falar de algumas palavras mais específicas, assim, são vocabulários mais simples, que vocês provavelmente já vão ter tido acesso, mas às vezes não prestaram atenção, que são palavras homógrafas. Por exemplo, letter. Eu vou sempre pedir para repetir comigo para praticar a pronúncia, tá? Então, repeat. Letter. Bom, a palavra letter, ela tem dois significados. Ela pode ser carta ou letra. Então, por exemplo, se eu disser assim, I never write letters, né? Tá óbvio que eu não escrevo cartas, né? Eu nunca escrevo letras, fica até estranho assim de entender, né? Então ficou óbvio pelo contexto que eu tô falando de cartas. Se eu falar, por exemplo, the letter A, tá óbvio que the letter A, eu estou me referindo à letra A. Então, no contexto, vocês viram que fica bem tranquilo? Agora vamos para uma próxima. Fine. Repeat, fine. Fine pode ser tanto legal ou bem, né? Quando você fala assim, I'm fine, thanks, and you, né? Então, fine, I'm fine, né? Estou bem, estou legal. Quanto multa de trânsito, por exemplo. Então, se eu disser I'm fine, ficou muito claro que eu estou bem, né? E não eu estou multa. Ou seja, é muito fácil de entender. Não traduz que fica até estranho. Agora, a multa, por exemplo. Vamos supor que eu viaje muito. Falo, gente, nossa, eu viajo tanto. And I usually get fines. I usually get fines, ok? Então, quer dizer que eu geralmente recebo multas, né? Então, ficou claro que nesse caso seria multas. Outra palavra, por exemplo, case. Case é uma palavrinha que quer dizer tanto caso quanto estojo ou capa, por exemplo. A capinha do celular é uma case. A capinha do estojo, a pencil case, né? Então, nesse caso, fica fácil distinguir também. Por exemplo, uma frase aqui. In this case, Tom is correct. Tom is right. Ok? Então, in this case, neste caso, Tom tá correto, ele tá certo, ok? Já, por exemplo, a frase que eu preparei relacionada à capa, ou a capinha de celular, a capinha do estojo, que é uma capinha que envolve alguma coisa, que guarda, né? Seria, por exemplo, his case is blue, ok? Então, fica fácil de distinguir, certo? E vamos para a última que eu preparei para hoje, que é character. Repeat, character. Eu acho que vocês não repetiram case, né? Vamos repetir case. Pronto, agora vamos voltar pro character. Bom, character pode ser tanto caráter quanto personagem. Então, por exemplo, se eu disser assim, Tom is a man of character. Ou seja, Tom é um homem de caráter. Pode confiar nele que ele não vai te passar para trás.
Já referente a personagem, seria Who's your favorite character in this book? Quem que é seu personagem favorito neste livro? Então, fica fácil distinguir, né? Então, gente, vamos tentar não traduzir. Eu sei que muitas palavras têm muitos significados diferentes. Isso aí você vai aprender fazendo frase, tendo conversações. Então, pratique falando. O máximo que vocês conseguirem falar, mais vocês vão conseguir distinguir isso na frase de forma natural, ok? Se você souber de mais alguma palavra homógrafa pra gente tratar, pra eu colocar nos exemplos, manda pra gente na escrita abaixo, tá? Ou manda no direct mesmo, ok? Obrigada!